vamos tratar de um assunto muito interessante, que é como nós podemos modular as respostas autoimunes e como o raciocínio clínico integrativo pode melhorar a sua conduta e a sua performance na geração de protocolos integrativos para o resgate dessas condições fisiopatológicas alteradas. Primeiro de tudo, precisamos conceituar o que são respostas autoimunes, né? Respostas autoimunes estão diretamente relacionadas com uma capacidade de sensibilização do nosso tecido contra agentes específicos de resposta imunológica, ou seja, as nossas células de alguma maneira se transformam, mudam a sua característica funcional de apresentação no tecido onde elas estão inseridas e são reconhecidas por essas mudanças como células anômalas, como células estranhas. E por isso, o nosso sistema de defesa é mobilizado. São gerados, então, anticorpos específicos contra aquelas células que ativam o nosso sistema de defesa imunológica, gerando um comprometimento funcional. Então, quando existe esse comprometimento funcional, quando nós temos uma lesão tecidual, quando as células são degradadas por uma resposta imunológica, nós geramos um quadro de destruição celular com a liberação dos conteúdos celulares para esse ambiente pericelular onde está acontecendo a resposta imunológica. Nesse contexto, essa liberação de mediadores, ela promove, então, o recrutamento de outras células de defesa de fase aguda, como é o caso dos neutrófilos, dos macrófagos. Esse recrutamento gera, claro, uma resposta inflamatória. Uma resposta inflamatória aguda em função, claro, dessa destruição inicializada pela resposta imunológica. Esse é um mecanismo que leva a nossa percepção dentro de um raciocínio clínico integrativo a nos perguntar, a nos questionarmos como ou por que essas células efetivamente, de uma hora para outra, desencadearam um fenótipo diferente e que foram esses fenótipos capazes de ativar o nosso sistema de reconhecimento imunológico, que é tão preciso para reconhecer substâncias estranhas, como, por exemplo, bactérias, como, por exemplo, vírus e as suas respectivas substâncias imunogênicas expressas, então, nessas palavras. Como que o raciocínio clínico integrativo pode nos ajudar a perceber quais as interferências estão sendo geradas a partir dessas modificações fenotípicas celulares capazes de desencadear uma resposta imunológica no nosso organismo. Como eu mencionei, nosso sistema de defesa imunológica é muito preciso. Ele é capaz, então, de reconhecer, através de uma apresentação de antígeno, macrófagos ah, residentes ou macrófagos recrutados para um ambiente externo, que reconhecem partes não naturais do nosso corpo, proteínas não específicas da nossa constituição funcional, fagocitando-as e apresentando os epítopos de sensibilidade e de reconhecimento imunológico. Quando esses fagócitos são relacionados, são recrutados para o ambiente e encontram nesse ambiente uma substância estranha, fagocitando-a e apresentando esse epítopo para a ativação do sistema imunológico, a primeira célula que vai reconhecer essa atividade celular são os linfócitos T helpers, essa resposta dos linfócitos T exatamente melhora a capacidade de ativação pela liberação de citocinas, de ativação dos linfócitos B, que seguramente produzirão, então, anticorpos específicos, imunoglobulinas específicas contra aquela substância reconhecida no ambiente celular. Olha que curioso, quando aplicamos um raciocínio integrativo, um raciocínio clínico integrativo, que pode efetivamente nos nortear em relação à origem dos sintomas e à origem desses processos de imunodegeneração, conseguimos com isso avaliar quais as diferenças entre uma célula normal e uma célula que é imunogenicamente reconhecida pelo nosso sistema de defesa. Quais os parâmetros funcionais que fazem com que uma célula seja normal em um determinado estágio e vire uma célula reconhecida como uma célula anormal pelo sistema imunológico, aplicando esse raciocínio clínico integrativo.
Significa que nós vamos ter um momento de transição, um momento de exposição dessas células ou das suas replicações, das suas reproduções ao longo de um determinado intervalo de tempo, que são responsáveis exatamente pela apresentação dessas características fenotípicas celulares, imunogênicas. O que será que efetivamente pode estar acontecendo dentro dessas células para que elas possam mudar o seu perfil de apresentação no tecido e serem reconhecidas? Isso acontece, claro, de maneira muito sistêmica em vários tecidos, em várias células. E olha que curioso, nós podemos ter uma resposta imunológica sistêmica, por exemplo, é o caso do lúpus eritematoso. Nós temos uma resposta imunológica contra vários fatores nucleares de todas as nossas células. E e a atuação do sistema imunológico contra essas células vai ser direcionada exatamente para as células que já existem uma fragilidade geneticamente constituída. Então, dentro desse contexto, é muito interessante porque quando nós reconhecemos esses padrões de ativação imunológica, nós estamos de fato percebendo a origem de todo o processo de ativação dessas células imunológicas. E, claro, podemos intervir nas causas geradoras dessas alterações funcionais. Vamos ver também numa célula, por exemplo, uma tireoide que tem os seus tireotrófilos, de repente sensibilizados e reconhecidos como células estranhas. O que será que aconteceu nesse tireotrófilo, lá na tireoide, para que fosse gerada um anticorpo ante algum fator relacionado ao próprio funcionamento das células tireoidianas? Quais fatores desencadearam essa resposta, né, de reconhecimento imunológico que gera uma tireoidite de Hashimoto? Mesma coisa a gente pode perguntar para uma célula intestinal. Olha que curioso, porque uma célula intestinal que funciona normalmente, que transita por onde transitam todos os bolos fecais, depois as fezes, ao nível intestinal, na região colônica, por exemplo, as fezes já moldadas estão transitando por esse ambiente muito tranquilamente. E de repente, elas mudam o seu fenótipo e aparece uma doença autoimune, caracterizada como doença de Crohn. Então, uma Crohn, quando está desencadeando, ela começa a apresentar alterações funcionais na própria característica tecidual. E essas características do tecido são representadas por modificações fenotípicas das células que a compõem, que o compõem. Então, essas alterações fenotípicas, elas também têm um agente indutor dessas mudanças, que caracteriza exatamente o momento da transição de uma célula normal para uma célula imunogenicamente reconhecida. Isso é mais claro um pouco em relação às células tumorais. Nesse contexto das células tumorais, as células começam a expressar um fenótipo cancerígeno, um fenótipo oncogênico, a partir do desenvolvimento de fatores relacionados à exposição dessas células a componentes que são oncogênicos, que são componentes que vão mudar a característica genética. E essas alterações genômicas produzidas pelos agentes que são oncogênicos leva a uma modificação fenotípica. Agora, em relação às doenças autoimunes, não tem-se a mesma clareza em termos de origem na literatura clássica convencional. No entanto, quando a gente avalia, por exemplo, um paciente com um intestino hiperpermeado e que apresenta características imunológicas, de sensibilização imunológica, a relação é brutal. Nós temos uma correlação direta entre permeabilidade intestinal e sensibilidade dos tecidos a uma resposta autoimune. Claro, porque o nosso sistema autoimune está presente, o nosso sistema imunológico está presente e desenvolvido exatamente para possibilitar o reconhecimento dessas bactérias, desses micro-organismos, vírus, bactérias, fungos. Reconhecendo-os, somos então capazes de
estimulando as células a destruir esses agentes invasores. E quando a gente tem um intestino hiperpermeado, o que mais acontece é a permeabilidade dessas toxinas, dessas assinaturas bacterianas, dessas partículas virais, dessas partes específicas que compõem as membranas dessas células microbiológicas. E aí, quando a gente tem essa introdução na corrente sanguínea, essas partículas elas acabam sendo distribuídas pela corrente sanguínea a todos os nossos tecidos. E é nesses tecidos que elas se instalam e são reconhecidas agora como agentes microbiológicos que devem ser destruídos. Quando essas partículas entram dentro das células, pelo seu caráter lipopolissacarídico ou mesmo lipídico, que tem uma permeação através das células desses tecidos, elas acabam também alterando internamente as características funcionais dessas células e podem gerar células anômalas a partir dessa nova formatação de configurações genéticas que a célula está apresentando na presença desses agentes e que disparam um mecanismo de reprodução celular, relacionando-os com a característica que a própria presença física e a ligação dessas partículas bacterianas ou virais estão dentro das estruturas dessas células. Então, passam agora a serem reconhecidas como células microbiológicas, que apresentam constituintes alterados. E essas alterações geram, então, um reconhecimento pelas nossas células apresentadoras de antígeno e fazem com isso com que sejam gerados anticorpos específicos contra essas partes sensibilizantes das células agora mutadas pela própria presença física, química desses componentes bacterianos, virais e ou parasitários, toxinas parasitárias. Essas, essas modificações, então, é que geram toda a nossa contingência de resposta para os tecidos periféricos. Seja na tireoidite de Hashimoto, seja no Crohn, seja na artrite reumatoide, nos quadros de asma, nas fibromialgias, onde acomete o sistema neuronal, músculo-esquelético, seja lá na esclerose múltipla, em que acomete as bainhas de mielina, seja na síndrome de Sjögren, em que acomete as glândulas lacrimais, em quaisquer um dos tecidos, nós vamos ter um componente de disparo, um gatilho bioquímico exatamente para a mobilização da resposta imunológica. E é por isso que a gente precisa compreender o raciocínio clínico integrativo para descobrir a origem desses processos e, com isso, gerar protocolos integrativos muito mais eficazes. E é isso que a medicina integrativa de precisão trabalha com muita propriedade, sempre validando as informações através de metodologias cientificamente comprovadas e utilizando, então, estratégias de insumos terapêuticos naturais para a reposição, para restaurar e restabelecer os padrões fisiológicos funcionais das nossas células, impedindo que haja, então, degenerações e perturbações da ordem fisiológica, bioquímica e funcional dos tecidos.